Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula de suporte que complementa o curso Marta Fotos de Restauração e Colorização Digital de Fotografias. Vamos dar uma olhada aqui no software Corel Photopaint na sua versão X6 que você vai usar no seu curso. Vamos ter juntos aqui uma visão geral e conhecer os principais recursos que você vai usar. Nós vamos ver também muitos detalhes e dicas para agilizar o seu trabalho. Vamos começar então chamando o Photopaint a partir do atalho da sua instalação, que está aqui no seu desktop, ou então pode ser do seu menu iniciar. Se você tiver outra versão do Photopaint instalada, como o X5 por exemplo, não há problema, pois as principais características são as mesmas, desde que, é claro, sua versão não seja muito antiga. Essa área toda que você vê em qualquer programa se chama interface, então vamos nos referir a ela dessa forma daqui em diante. Vamos conhecer então a interface do Photopaint X6. Quando você instala o Photopaint pela primeira vez, ele virá dessa forma com essa tela de boas-vindas e uma janela aqui do lado que é uma janela de dicas. Esse centro de boas-vindas serve para você acessar algumas das funções básicas, como abrir um arquivo, criar um arquivo novo em branco ou até chamar o seu scanner daqui de dentro mesmo. Se você sentir que não precisa delas, elas podem ser desativadas, para não virem mais quando você abrir novamente o Photopaint, pois as mesmas funções podem ser acessadas com facilidade de dentro do programa, como você verá. Portanto, não se preocupe com isso. Lembre-se que o nosso objetivo é tornar tudo mais fácil, mas também mais profissional. Então eu sugiro que você desative essa tela de boas-vindas para que não apareça mais quando você chamar o Photopaint da próxima vez. Se você quiser, você pode ativá-la novamente pelos menus, como mostrarei mais adiante. Vamos fechar também a janela de dicas. Agora finalmente temos a interface mais livre para vermos outras coisas. Vejamos então. Aqui na parte de cima temos o que é chamado de barra de menus. Se não estiver aparecendo para você, basta clicar com o botão direito do mouse aqui para torná-lo visível. Nesse momento só temos 5 menus visíveis, e isso é porque ainda não abrimos nenhuma foto ou nenhuma página em branco. Nessa barra estão todos os recursos do Photopaint e ao longo das aulas veremos o que usaremos para a restauração de fotos. Por enquanto vamos continuar explorando nossa interface. Logo abaixo nós temos uma fileira de ícones, ou seja, símbolos das principais funções que estão nos menus de cima. Por exemplo, abrir, novo, desfazer, refazer e assim por diante. Esses ícones são repetições das funções que estão nos menus, mas estando aqui embaixo fica mais fácil de acessá-las rapidamente. E mais tarde você vai ver também uma coisa bem interessante, que é a personalização dessa barra de ícones. Você pode arrastar para cá os ícones que mais usa para ficar ainda mais ágil o seu trabalho. Abaixo dessa barra nós temos uma outra muito importante, que é a barra de propriedades. Essa barra serve para você poder ver e alterar as propriedades de cada ferramenta que estiver usando. Por exemplo, se você estiver usando um pincel, essa barra automaticamente muda para mostrar como está configurado o seu pincel, como a grossura da ponta, a transparência da tinta e assim por diante. Veremos isso com mais detalhes quando formos ver cada ferramenta mais adiante. Aqui do lado esquerdo e na vertical fica uma outra barra fundamental, a sua barra de ferramentas, onde estão todas as ferramentas que você possui no Photopaint. Do outro lado, também na vertical, temos uma paleta de cores padrão, que já vem aberta assim. Ela apresenta as cores básicas no formato RGB, que é o mesmo do seu monitor, e também com uma escala de cinza simples. Você pode ter mais de uma paleta de cores aberta ao mesmo tempo e também pode criar suas próprias. Como você pode ver, aparecem também essas pequenas etiquetas flutuantes, sempre que você passar o mouse em cima de alguma parte da interface, como botões, menus, cores, etc., para que você saiba o que elas são. Mais tarde, quando você já souber bem o que é cada coisa, eu sugiro que você desative também isso, reduzindo as distrações do trabalho com fotografias. Logo aqui embaixo você tem uma barra bem fina, que é uma inovação do X6, que coleta e mostra automaticamente as cores que você escolher da imagem quando estiver editando, por exemplo, uma fotografia qualquer. E finalmente aqui mais embaixo nós temos uma barra de status que mostra detalhes do que estamos fazendo. Ou seja, são mais informações que aparecem aqui, como por exemplo o tamanho do seu arquivo, o formato e assim por diante. É um lugar que você só olha de vez em quando, mas está ali para ajudar.
O objetivo desse tutorial é de familiarizá-lo e deixá-lo à vontade com os principais recursos do Photopaint X6, aqueles que serão de fato usados no curso. Para você conhecer tudo que o Photopaint possui e pode fazer, bem como os outros softwares que compõem a suite, consulte os arquivos, manuais e vídeos de ajuda do próprio fabricante no seu DVD de instalação original, além dos grupos online de usuários da Corel. Vamos mostrar então como gostamos de deixar a interface do Photopaint. A primeira coisa que se deve notar é que as principais barras são destacáveis. Veja aqui, quando essa linha estiver cheia, indica que a barra está fixa, para que não saia do lugar enquanto você trabalha. Mas muitas vezes você pode preferir mudar as coisas de lugar para o seu jeito de trabalhar. Nesse caso, clique com o botão direito do mouse aqui e desative. Agora veja que a linha ficou pontilhada e você pode clicar e arrastá-la com o mouse para desfixar essa barra. Você pode fazer isso em qualquer lugar onde houver essas linhas. Uma vez desfixada, você pode deixar flutuando onde quiser, mas vamos fixá-lo em outro lugar, que é isso que queremos. Então vamos arrastar a nossa barra de propriedades para baixo, onde achamos mais agradável usar. E depois você pode deslizá-la para os lados até ficar onde deseja. Agora vamos trazer também a nossa paleta de cores para cá, pelo mesmo motivo, porque é muito melhor para trabalhar com cores e propriedades aqui embaixo, perto do alcance do seu mouse. Se você preferir, deixe o seu onde está. Veja que ao se aproximar da interface, a barra será atraída para se fixar. Você, é claro, não precisa fazer isso, é só uma dica para tornar mais agradável e profissional o seu trabalho. Para colocar de volta, basta desfixar e arrastar de novo. Quando terminar, tranque novamente as barras para que não fiquem saindo à toa ou para que ninguém mexa sem querer na interface que você personalizou. Muito bem, agora que deixamos a nossa interface mais arejada, vamos começar com um novo arquivo. Quando você clica em novo, aparece essa janela de configuração da sua nova página. Aqui em cima já há um espaço para você colocar o nome do seu novo arquivo no formato CPT. Logo abaixo aqui veremos tamanho, mas vamos ver primeiro as medidas. Aqui nós temos diversos tipos de medidas, mas você só vai usar para restauração centímetros ou milímetros, e mais raramente em pixels, que é a forma de medição usada para arquivos que se destinam para a internet. Escolhemos centímetros então. Vamos escolher um tamanho pronto A4, que pode ser definido como formato retrato ou paisagem, ou seja, na vertical ou horizontal. Veja as medidas que aparecem aqui, logo depois a resolução da sua nova página e logo depois a cor de fundo, que inclusive pode ser definido sem fundo, ou seja, transparente. Veja que o modo de cores está em RGB, deixe sempre assim. Ok. Vamos ampliar nossa janela clicando aqui para vermos a área toda do A4. Agora nossos menus estão todos habilitados. Vamos começar então a ver todos os menus e as partes importantes que vamos usar em cada um deles. No menu Arquivo nós temos Novo, Novo baseado na área de transferência, que serve para trazer os objetos que estiverem na memória. Aqui também, é claro, você abre os arquivos do seu computador. E temos o interessante Abrir Recentes, que vai listando os últimos arquivos que você abriu para rápido acesso. Aqui você fecha também arquivos individuais. E aqui também é onde você salva seus arquivos. Daqui você também pode chamar o seu scanner para escanear imagens e abri-las diretamente aqui dentro do Photopaint. Na primeira vez, escolha selecionar a origem, para que o Photopaint saiba qual scanner você quer usar e onde ele está. Depois disso, basta usar o Adquirir aqui embaixo, ou usar o seu atalho Ctrl+Q para chamar o scanner de dentro do Photopaint. Logo abaixo nós temos as funções de importar e exportar, como em qualquer programa, que servem para você preparar ou trazer para dentro do Photopaint os arquivos que não são nativos dele. Por fim, nós temos Sair, ou então a tecla Alt F4 para fechar o Photopaint.
No menu Editar nós temos primeiro as funções de desfazer e refazer, que estão disponíveis nesse momento. Elas estão repetidas aqui na sua barra de ícones. Depois temos funções comuns como recortar, copiar, colar, mas tudo isso pode ser feito de forma mais prática com atalhos de tecla, é claro. Diversas funções são repetidas nos menus, como por exemplo o preenchimento do baldinho, que pode ser encontrado aqui. No menu Exibir nós temos primeiro a visualização em tela cheia, que pode ser acionado com a tecla F9. Logo em seguida você habilita aqui as suas réguas verticais e horizontais. Assim como as linhas guia, que são muito úteis para o posicionamento de fotografias. E é aqui que você pode desativar aqueles pequenos lembretes que mencionei no início da aula. Aqui você tem também funções de ampliar, reduzir e ajustar a sua foto à janela, mas como você pode ver, as teclas F2, F3 e F4 fazem isso de forma mais prática. Depois temos funções de zoom, mas isso também pode ser feito de forma mais prática com a ferramenta de lupa, com as teclas F2 e F3 e com a rodinha do seu mouse. No menu Imagem nós temos as funções mais importantes que você usará na restauração de fotos, como o laboratório de recorte, reamostrar, o entalhador inteligente, a conversão para diferentes formatos de cor, como você pode ver está em RGB no momento, por isso está em cinza, e os modos CMYK também, para quem deseja preparar fotografias para gráfica. Mais aqui embaixo você tem funções de virar e girar em todas as direções possíveis para sua fotografia. E aqui temos também a importante correção de poeira e risco, que você vai usar muito em restauração. E aqui também temos as funções de cortar a sua imagem. No menu Ajustar você tem funções muito importantes para a restauração. É aqui que você faz todos os ajustes da sua fotografia. Então nós temos aqui o ajuste automático, o laboratório de ajuste de imagem, o endireitar imagem, a curva de tom, o brilho, contraste e intensidade, o gama, o dessaturar, o matiz, saturação e iluminação, vibração e as partes para colorização, a matiz de cor e a tonalidade de cores. No menu Efeitos você tem todos os efeitos possíveis que você pode usar no Photopaint. Ele já vem com diversos deles já pré-carregados e as funções que você mais vai usar para restauração de fotografias, como desfocar, ruído e aguçar. É no menu Efeitos também que os plugins são carregados, tanto os que já vêm com o Corel, como os outros que você for comprando mais tarde, se quiser. Todos, depois de instalados, aparecerão aqui no seu menu Efeitos. Explore essa parte bastante depois quando estiver praticando, para conhecer o que cada efeito faz na sua fotografia. Depois temos o importante menu Máscara, onde você pode criar e modificar suas máscaras. Os dois mais importantes aqui que você vai usar mais é o item de contorno de máscara, que permite o enevoamento e outras modificações no tamanho, e a parte sobre sobrepor máscara, como você verá durante a aula de restauração. Depois temos o menu Objeto. Um objeto é tudo aquilo que estiver flutuando sobre a sua imagem. E os itens mais importantes aqui que você vai usar são os itens Organizar e Combinar, para que você possa juntar objetos e combiná-los com o fundo. E também as funções de virar e girar, como você faria para a sua fotografia. E temos também aqui Enevoar, que são os mais importantes. O outro menu importante é o menu Ferramentas, onde aparece o item Opções. É por aqui que você configura o comportamento geral do Photopaint. Vamos dar uma olhada nisso. A janela que se abre mostra primeiro o item Geral, onde você define diversas coisas, como por exemplo, como o Corel deve abrir quando você o chama. Ele pode começar com nada, com um novo arquivo, com abrir arquivo ou com aquela tela de boas-vindas que vimos no início. Vamos deixar com nada, que é como preferimos.
Depois você pode definir as distâncias em que tipo de unidades elas serão mostradas. Preferencialmente deixe em centímetros. Logo depois temos uma parte muito importante, que é a memória da sua área de transferência, onde você define quantos níveis de desfazer você poderá utilizar no Corel Photo Paint, ou seja, quantas vezes você poderá dar Ctrl Z ou desfazer uma ação. Isso, é claro, depende de quanta memória você tem. Entre 20 e 30 níveis já está bom. Depois, aqui no item Documento, nós temos o subitem Régua. Aqui também vamos definir as unidades em centímetros. Tudo isso você fará apenas uma vez e não precisará voltar mais para o item Opções. Vamos chamar as réguas então e conferir como ficou a modificação feita. Como você pode ver agora, as medidas horizontal e vertical estão em centímetros. De dentro das réguas você pode clicar e arrastar puxando uma linha guia, tanto horizontal como vertical. Elas servem para ajudar no seu alinhamento de objetos na sua foto. Sempre que ela estiver vermelha, ela está selecionada, e assim, selecionado em vermelho, você pode deletar quando quiser. Vamos ver agora o menu Janela, onde temos o item Paleta de Cores. Como você pode ver, já está mostrando o RGB padrão, mas você pode chamar ou criar qualquer outra aqui. Logo em seguida nós temos o item de Janelas de Encaixe, de onde você pode chamar janelas flutuantes para gerenciar objetos e canais. Isso é uma coisa opcional que você pode usar ou não, dependendo do seu estilo de trabalho. Num dos exemplos de restauração, vamos mostrar como gerenciar e usar a sua janela de encaixe para canais. Maximizar a sua área de trabalho é outra função importante, como aquela tecla de atalho F9 para ver em tela cheia. Quanto maior a sua área de trabalho no seu monitor, melhor para que você possa ver o que está fazendo. Os monitores, por falar nisso, não são todos iguais e cada um deles tem uma calibragem de cor diferente. Dependendo da marca e modelo do seu monitor, você terá resultados diferentes quando você visualiza suas fotos. Manchas e diferentes brilhos poderão aparecer de forma diferente em um monitor e no outro dependendo da sua calibragem. Então acostume-se com seu monitor, faça diversos testes de impressão para você não ser surpreendido com manchas que permaneceram depois de uma restauração feita. E até abrir as suas fotos restauradas em outros monitores para ver possíveis diferenças antes de dar a saída final. Por fim, nós temos aqui o menu Ajuda, de onde você pode chamar novamente a tela de boas-vindas e aquela janela de dicas que você viu no início, assim como saber detalhes sobre a versão do seu PhotoPaint, buscar atualizações e assim por diante. Veja aqui em cima também na sua barra de ícones que todos os principais ícones estão aqui repetidos para que você possa usar durante o seu trabalho. Mas é claro, muita coisa pode ser feita de forma ainda mais ágil usando os atalhos de tecla que você vai conhecendo por aqui. Veja que aqui está mostrando o nível de zoom atual. Em 100% você tem o tamanho real do seu trabalho. Vamos aproveitar e ver como podemos personalizar a nossa barra de ícones. É útil colocarmos aqui em cima os ícones que vamos usar mais para restauração. Veja como isso é feito. Primeiro escolhemos um ícone. Depois clicamos ao mesmo tempo em Ctrl e Alt e arrastamos aqui para fora. Como você pode ver, o ícone agora está flutuando e você pode fechá-lo como uma janela qualquer com o X aqui no canto. Arraste-o aqui para cima para a barra de ícones e solte. E agora nós já temos aqui um novo ícone para podermos acessar mais facilmente sem precisar ir no menu correspondente. Vamos fazendo isso com mais alguns. Se você mudar de ideia, basta desfixar arrastando e clicar para fechar. Uma vez colocadas, elas vão aparecer nesse menu
e por aqui podem também ser ativadas e desativadas. Então nessa aula você acabou conhecendo mais sobre a interface do Photopaint, onde estão todas as suas ferramentas e funções e como personalizá-la. Lembrando que a personalização não é necessária para que você possa assistir às suas aulas de restauração. São apenas dicas para você agilizar e tornar o seu trabalho muito mais produtivo e profissional. Nos vemos na próxima aula. Muito bem, vamos à nossa segunda aula de suporte, onde vamos praticar um pouco com as principais ferramentas do Photopaint, aquelas que você vai usar no seu curso de restauração de fotografias. Para isso já deixei aberto dois arquivos, um deles uma fotografia e a outra a nossa página em branco que criamos na aula anterior. Vamos aumentá-las para podermos ver uma outra coisa que podemos fazer quando há mais de uma janela aberta lado a lado. Quando você tiver mais de um arquivo aberto, basta ir aqui no menu Janela e escolher Alinhar lado a lado verticalmente. Dessa forma, as duas imagens se distribuem de acordo com o tamanho do seu monitor. Note também que as duas janelas têm uma leve tonalidade diferente. Isso é porque uma delas é a janela ativa e a outra não. Quando você clica numa janela, ela se torna ativa. Acostume-se a olhar sempre qual é a sua janela ativa quando você tiver mais do que um arquivo aberto. Então vamos deixar a nossa página em branco como a nossa janela ativa para podermos experimentar as ferramentas. Começamos aqui em cima com a primeira ferramenta, que é a seta de seleção comum. Basicamente ela serve para você selecionar objetos na foto. É um bom hábito sempre voltar para essa ferramenta depois de usar qualquer outra. Veja que diversas ferramentas possuem um pequeno triângulo preto aqui na sua parte inferior. Isso significa que dentro dela há um subconjunto de ferramentas. Clicando, abrimos esse subconjunto. Temos então aqui dentro uma ferramenta de transformação de máscara, que já veremos para que serve. Depois temos aqui o conjunto de ferramentas de máscara. Clicando, vemos que dentro temos um subconjunto com as principais máscaras que você irá usar em suas aulas. A primeira é a máscara de retângulo, depois temos a de elipse, a de mão livre, a de varinha mágica e a máscara de pincel. Todas elas você usará muito em suas aulas. Toda máscara serve para delimitar uma área onde se vai pintar, aplicar um efeito ou mesmo para definir uma área para ser recortada. Vamos vê-las em ação. Desenhamos então uma primeira máscara retangular aqui, clicando e arrastando. Uma máscara é sempre representada por essa linha pontilhada animada. Sempre que houver uma máscara na sua foto ou página em branco, significa que qualquer coisa que fizer depois, como pintar ou aplicar um efeito, será feito somente dentro dessa máscara. Se você tiver mais de uma, o efeito será aplicado a todas elas. Agora veja que se eu fizer um outro retângulo, o primeiro some. Vamos ver por quê, indo na nossa barra de propriedades. Veja que estamos usando o chamado modo normal. Nesse modo só se pode fazer uma máscara de cada vez, não importando se é de retângulo ou qualquer outra. Do lado aqui temos um sinal de mais. Esse é o modo aditivo, e com ele ativado eu posso fazer quantas máscaras quiser, porque agora estou adicionando máscaras.
mesmo serve, é claro, para o modo subtrativo, com o sinal de menos, para remover partes da máscara que não quisermos. Observe como nosso cursor também muda refletindo esses dois modos, mostrando o sinal de mais e menos. Acostume-se a prestar muita atenção nisso, porque é uma parte fundamental a ser aprendido para a restauração de fotos. Nos dois modos podemos não só acrescentar e remover máscaras, como juntá-las e separá-las assim. A máscara de elipse funciona da mesma forma. Depois temos a máscara de mão livre, que você também vai usar muito. Ela funciona de dois modos. Você pode ir clicando ponto a ponto, envolvendo a sua área, ou então como mão livre mesmo, como se estivesse desenhando. Ambas as máscaras você precisa finalizar com um duplo clique para fechá-las. Em seguida nós temos a de varinha mágica, que serve para selecionar áreas com um único clique, pegando aqueles contornos difíceis de se fazer à mão. Note sempre a sua barra de propriedades e como ela muda conforme a ferramenta escolhida, justamente para você poder fazer os ajustes necessários. Acostume-se a olhar e usar muito essa barra em conjunto com as ferramentas que estiver usando. A varinha mágica é diferente das outras porque ela depende da tolerância. Mais ou menos tolerância determina como a varinha mágica detectará áreas contíguas na imagem. Isso é especialmente importante para áreas onde há muita variação de tonalidade, como em fotografias, e requer um pouco de prática até sentir quais valores usar em cada caso. Basicamente, um valor de 10 é perfeito para áreas planas, de tom chapado, que são fáceis de selecionar. Use valores maiores para quando precisar envolver áreas mais amplas, e valores menores para restringir o alcance da seleção, por exemplo, para evitar que invada um outro tom. Depois temos a máscara de pincel, que funciona também à mão livre, mas é como se estivesse pintando sobre a imagem. Combine sempre os modos aditivo e subtrativo, tanto para criar máscaras como para apará-las. E para removê-las depois, use esse ícone vermelho aqui em cima, na barra de ícones. Ela remove de uma só vez todas as máscaras que estiverem na sua foto. É muito útil você olhar sempre aqui para ver se sobrou ou não alguma máscara indesejada. Se este ícone estiver disponível em vermelho, então há máscaras ativas na foto. Vamos dar uma olhada agora no menu Máscara. Aqui você pode fazer ainda outras coisas com as máscaras, como por exemplo expandi-las, pixel por pixel. Aqui você pode também apertá-las e remover lacunas que possam ter ficado, expandindo ou reduzindo conforme o caso. Uma última coisa muito importante sobre máscaras é a sua borda. Os contornos de uma máscara podem ser duras ou esfumaçadas, e é importante que você saiba quando criar uma ou outra, conforme o caso da sua restauração. Ainda aqui no menu Máscara, você pode deixar ativado Sobrepor Máscara. Quando ativado, qualquer máscara que você criar será mostrado nesse tom avermelhado. Isso não significa que o tom está sendo aplicado sobre sua imagem. Serve apenas para você ver a área que a sua máscara está pegando. Isso é muito útil quando você estiver fazendo muitas máscaras detalhadas, como verá na aula de restauração. Quando não precisar mais, desative do mesmo jeito. Lembra-se daquela ferramenta de transformação de máscara que mostrei no início? Vejamos como usá-la. Criamos primeiro uma máscara qualquer e ela está fixa sobre o fundo e não posso movê-la. Mas com essa ferramenta agora ela é temporariamente um objeto flutuante. Veja, eu posso rotacioná-la e posso movê-la e deformá-la como um objeto qualquer. Depois de modificada e posicionada, é preciso confirmar essas alterações e voltar ao modo normal para que ela seja outra vez uma máscara fixa. Isso é de grande utilidade no uso de máscaras, porque você sempre pode modificar o que criou. Vamos ver agora um bom exemplo dessas máscaras em ação sobre uma foto. Acompanhe comigo.
estou aplicando diversos efeitos nessas fotos, mas não se preocupe com isso por enquanto, porque a finalidade aqui é você ver como as máscaras funcionam. Você verá os filtros e os efeitos mostrados separadamente depois nas próprias aulas de restauração. Aproveite para ver como os modos aditivo e subtrativo foram alternados e as mudanças que acontecem na sua barra de propriedades. A máscara de retângulo é muito usada também para selecionar áreas que pretendemos recortar, mas isso também pode ser feito pela ferramenta seguinte, que é a ferramenta de recorte aqui. Com ela você também envolve a área que você pretende recortar e depois dá um duplo clique para efetivar o recorte. Depois nós temos aqui a ferramenta de Zoom. Você pode ver que ela contém a lupa e a mãozinha. Aqui eu sugiro uma modificação. Vamos deixar valendo sempre a ferramenta de mãozinha, que serve para você movimentar sua foto com o mouse quando ela estiver ampliada na tela.
porque o zoom pode ser acionado de diversas outras formas, como por exemplo com as teclas F2 e F3 e pela rodinha do mouse, além de clicar com a própria lupa sobre a imagem. A ferramenta da mãozinha também pode ser acionada facilmente com a tecla de atalho H. Depois disso temos o conta-gotas. O conta-gotas serve para pegar cores na imagem. Com o botão da esquerda você seleciona o que se chama de cor de primeiro plano e que aparece aqui nesse quadradinho. Os tons de primeiro plano são usados para, por exemplo, pintar com pincel ou então para escrever. Tanto as palavras como as pinturas que fizer usarão a cor de primeiro plano. As cores de segundo plano servem para o baldinho de tinta, para preencher áreas selecionadas com máscaras ou então o fundo. É claro que você também pode escolher suas cores diretamente na paleta de cores, com os mesmos botões da esquerda e da direita. Depois disso nós temos a ferramenta de borracha. Veja a sua barra de propriedades. Aqui você pode ver que estamos no momento usando uma borracha redonda, mas eu posso também definir uma quadrada ou escolher uma outra pronta de dentro dessa gaveta de pontas. Aqui do lado nós temos o tamanho, a transparência representada pelo símbolo da taça e o grau de enevoamento. Vamos fazer ajustes e voltar para a nossa foto. Veja que agora ela faz uma borda muito mais suave e esfumaçada. Isso é muito útil para você contornar partes de uma fotografia sem ser de forma dura. A borracha sempre apaga em relação à cor do fundo. Então, se o nosso papel é branco, ao apagar o fundo fica branco. Vamos ver um outro uso da borracha que vai muito além desse uso mais simples. Nesse exemplo nós vamos ver diversas coisas em ação. Vamos ver a borracha usada de forma mais sofisticada, como numa restauração de fotografia, juntamente com o recorte de uma parte da imagem que vamos sobrepor. Vamos fazer isso usando também a máscara de mão livre para envolver uma parte da foto, copiá-la, trazê-la de volta e depois aplicá-la em outro local usando a borracha para uma perfeita integração com a foto. Veja como isso é feito. Outra coisa importante de você conhecer no seu computador é que ele usa parte da memória como área de transferência. Você já deve ter usado isso em outros programas, e no Photopaint funciona da mesma forma. Você pode copiar e recortar objetos para a área de transferência e depois trazer de volta.
Depois que apagamos as partes que não queremos na imagem, ela está pronta para ser fixada ao fundo. Isso é feito indo em menu Objeto e colar os objetos com um fundo. Isso também pode ser feito com a tecla de atalho Ctrl seta para baixo. Depois disso, nós temos a ferramenta de texto. Vamos escrever alguma coisa na nossa área em branco aqui. Por default, ou seja, por ajuste de fábrica, a fonte Arial vem pré-definida e no tamanho 24 pontos. Você pode usar qualquer fonte, é claro, que estiver instalada no seu computador e definir qualquer tamanho, assim como negritos, itálicos e sublinhados, conforme estiver disponível para a sua fonte. A cor da fonte será a cor de primeiro plano que estiver definida. Vamos escolher preto. Quando você termina de escrever, você volta para a ferramenta de seleção. E o seu texto é um objeto flutuante que pode ser posicionado em qualquer lugar. As modificações de tamanho refletem a diferença entre o nosso A4 em branco e o tamanho dessa foto. O texto só pode ser editado enquanto está flutuando. Uma vez fixado ao fundo, você não poderá mais editar o seu texto. Então, só fixe o texto ao fundo quando tiver certeza de que não pretende mais modificar isso. Ou então deixe seu texto flutuando e salve seu arquivo em CPT, que permite que textos fiquem flutuando para uma edição futura.
Depois temos 3 ferramentas muito importantes reunidas em um só lugar: a de remoção de olhos vermelhos, a ferramenta de clone e o pincel de retoque. Vamos dar uma olhada nelas então, uma por uma, começando pela remoção de olhos vermelhos. A ferramenta de clone funciona de uma forma bem específica. Com o botão da direita você define a área de onde você pretende pegar uma parte da imagem e com o botão da esquerda a parte que você vai realmente pintar. Se eu quiser, por exemplo, clonar esta parte, basta clicar com o botão da direita aqui para marcá-la como alvo. E a parte que eu começar a pintar com o botão da esquerda vai transferir os pixels daquela área para esta outra área. Isso, é claro, tem que ser combinado com o tamanho do pincel, com o seu grau de enevoamento e também com a sua transparência. Vamos restaurar esse canto aqui onde está rasgado. Veja que eu preciso pegar áreas próximas adequadas e também no ângulo certo, para que elas possam cobrir a área necessária, ficando de forma realista e agradável. Você pode ir alternando rapidamente entre o botão da direita e o da esquerda, definindo rapidamente os ângulos e as áreas de onde você precisa pegar para cobrir a área nova. Com um pouco de prática, você fará isso com muita facilidade. Lembre-se sempre de olhar a sua barra de propriedades e definir os valores ideais de tamanho, transparência e enevoamento para que a sua clonagem saia bem feita. É muito importante também saber pegar áreas com os mesmos valores e tons da área que queremos corrigir, para evitar manchas e marcas e para que a clonagem fique absolutamente natural. Vamos ver um exemplo rápido agora de como usar o pincel de retoque. Observe os valores na barra de propriedades. Nas aulas de restauração você verá o pincel de retoque em ação em mais casos. Temos em seguida a ferramenta de desenhar formas. Abrindo, vamos dar uma olhada nas 3 principais que você poderia usar: a de retângulo, a de elipse e de linha. Vamos começar com a de retângulo.
Quando você desenha qualquer objeto, você deve definir antes aqui na barra de propriedades como será esse objeto. Por exemplo, se ele será preenchido ou não, se ele terá borda, se os cantos serão arredondados ou não, a sua transparência e se ele será também um objeto flutuante ou não. Vou escolher então uma forma sem borda, sem transparência e flutuante. E vou definir como cor de preenchimento essa cor aqui. Pronto, você pode ver que o objeto está criado e está flutuando e pode ser deformado como qualquer outro. Para fixá-lo, basta ir no menu Objeto e escolher fixar o objeto com fundo ou usar a tecla de atalho Ctrl seta para baixo.
O mesmo vale para todos os outros objetos criados com essa ferramenta. Vejamos um exemplo de como um simples retângulo pode ser usado numa restauração. Vamos ver agora um exemplo de como a ferramenta de transformação de máscara pode ser usada numa colorização de olhos. Como você viu, temos diversos tipos de máscaras, e elas são todas usadas numa restauração de fotos, combinando o modo aditivo com o subtrativo e o enevoamento para a seleção de áreas precisas numa foto. Vamos ver um exemplo em que colocamos a figura de uma criança em um novo cenário. Acompanhe comigo.
Chegamos então ao fim dessa aula, onde vimos todas as ferramentas principais que você vai usar. Espero que você tenha aproveitado bastante e tirado várias dúvidas. Não deixe de ver também o Guia do Aluno, onde temos muito mais detalhes e dicas sobre partes técnicas do seu computador também. Nos vemos então na última aula de suporte, onde trataremos do escaneamento de fotografias. Até lá! Como você já sabe, suas fotos podem vir de máquinas fotográficas ou de scanners, sendo que para fotos mais antigas você deve sempre preferir escanear do que refotografar, pois o escaneamento capturará suas fotos de forma uniforme e sem os defeitos que acontecem quando tiramos uma foto da foto. Nessa aula vamos ver a melhor forma de usar o scanner. O escaneamento é o momento mais importante, pois é quando seu original está sendo captado, digitalizando a foto para o computador. Por isso, quanto melhor a qualidade da informação digital captada nessa hora, melhor matéria-prima você terá para sua restauração. Escolhemos para essa aula uma multifuncional comum da Epson, que você talvez já possua, lembrando, é claro, que há diversas marcas e modelos que você pode usar. Mesmo assim, não use scanners de mão, pois esses são mais para capturar documentos do que imagens. À medida em que você for se profissionalizando ou quiser ter mais recursos para o seu hobby, você deverá considerar investir em um scanner mais robusto, profissional ou semi-profissional, que não só proporcione maior qualidade na obtenção da imagem, como ofereça outros recursos importantes, como o escaneamento de slides e negativos, o que não é possível com o scanner comum. Quando você precisar restaurar fotos de negativos, slides e de pequenos filmes daqueles monóculos antigos, você precisará de um scanner especial, um que tenha uma tampa iluminada, com retroiluminação. Esse tipo de scanner vem com bandejas onde você pode colocar os filmes. Ele aceita todos os formatos, desde negativos e slides em 35mm até os outros formatos de filmes. Use as bandejas e posicione-as corretamente, remova a tampa do scanner para expor a lâmpada e escaneie normalmente como fez para os outros casos. Lembrando que para negativos e slides, por serem pequenos, você deve escolher resoluções mais altas, como por exemplo 600 dpi. Muito importante aqui também é não esquecer de escolher o modo filme ou transparência ou slide no software do seu scanner, porque agora não estamos mais escaneando fotografias refletidas em papel e sim negativos ou slides iluminados com uma luz por trás. Então é essencial escolher escanear em modo filme. Veja os ajustes do seu scanner e adapte de acordo. O PhotoPaint X6 também possibilita que você escaneie uma foto de dentro dele. Basta mostrar ao programa onde está o seu scanner uma única vez e depois disso chamar o programa do scanner daqui de dentro por este atalho ou então com o atalho de tecla Ctrl+Q. Obviamente cada marca possui sua própria interface e você já sabe o que é uma interface se você assistiu a aula sobre isso. Mas os recursos são basicamente os mesmos: controle de resolução, cor ou tons de cinza, delimitação da área a ser escaneada e visualização antes de escanear. Vejamos então o procedimento padrão que você pode adaptar ao seu modelo de scanner. Esse modelo oferece um modo profissional, então vamos escolhê-lo para termos mais controle. Deixamos em fotografia e não no modo documento, e isso é muito importante. Escolha o documento somente quando quiser escanear impressos e não fotos. A escolha errada poderá deixar um efeito de textura que terá que ser removido depois de dentro do PhotoPaint.
Depois é preciso conferir a resolução. Veja as opções do menu suspenso. Temos 72 e 96 dpi, que são usados só para telas de computador, como no caso de imagens para wallpapers ou então para a internet. Depois vamos pular alguns intermediários e temos 300 dpi e 600 dpi, que são os mais úteis para restauração de fotos. Como nossa foto não é pequena, vamos escolher 300 dpi que está bom. Nunca use resoluções baixas para impressão ou ampliação em papel fotográfico. O mínimo para isso é 150 dpi. Deixe desticados ou sem uso todos os ajustes que seu scanner possa ter, como correção de brilho e contraste, remoção de poeira e risco e assim por diante, pois faremos tudo isso na restauração da foto. Corrigir com ajustes de scanner pode limitar e estragar o resultado final do seu trabalho. Damos antever para ver o que o scanner está vendo. Veja que se você não definir uma área, o scanner poderá escanear a área inteira do A4 padrão, gerando um arquivo bem mais pesado em bytes. E você já deve ter uma noção disso se você consultou os nossos arquivos de suporte nesse DVD, o Guia do Aluno. Bom, aqui está. Este multifuncional possui ajuste automático, mas você pode mudar isso usando as alças que você já conhece, ou selecionando a área a ser escaneada com a marquise. Veja conforme o seu scanner. Você também pode configurar o seu scanner para definir o nome padrão inicial com que a imagem é escaneada, algo como escaneado 001, por exemplo. O formato também pode ser definido, JPEG, PNG ou TIFF, por exemplo. Recomendamos sempre PNG ou TIFF porque eles resultam em imagens sem compressão. Você também pode configurar o seu scanner para salvar as suas imagens em um local próprio. Crie uma pasta, por exemplo, C/escaneados. A organização é sempre muito importante em tudo que estamos fazendo. Escolhemos JPEG e damos OK para iniciar o escaneamento, que levará um tempo, conforme o tamanho da foto, a resolução escolhida e a velocidade do seu computador. Como escaneamos de dentro do PhotoPaint, nossa foto é aberta aqui automaticamente e podemos salvá-la em CPT para começarmos a restaurá-la. Veja mais sobre os tipos de formato no Guia do Aluno neste DVD. Muitas vezes nós ou um cliente possuímos imagens grandes, que precisam também ser escaneadas para restauração. Vamos ver agora como escanear aquelas imagens maiores que não cabem em um scanner comum, onde só cabem imagens até A4. Isso pode ser feito escaneando em partes para se remontar depois, e isso é sempre preferível do que refotografar, exceto quando o escaneamento, é claro, não for mesmo viável pelo tamanho do original. Não escaneie também fotos emolduradas com vidro, por causa dos reflexos. Deixe somente papel sobre o scanner. No site do Marta Fotos também temos dicas sobre refotografar e como eliminar reflexos. Vemos na tela de preview que esse modelo de scanner mantém em memória a imagem que foi escaneada anteriormente. Então temos que clicar em antever outra vez para atualizar a imagem que vamos escanear e que já está posicionada na superfície. Ok. Veja que a área de escaneamento da foto anterior ainda está marcada. Alguns scanners detectam a foto e posicionam a área de escaneamento automaticamente, mas os princípios são sempre os mesmos. Então vamos remover essa área e selecionar a área toda. Lembre-se de verificar todos os parâmetros a cada escaneamento. Se está no modo fotografia, se a resolução está ok, 300 dpi no caso desse tamanho de foto está bom, e sem ajustes de correção. Ok, vamos digitalizar então. Pronto, a imagem aparece dentro do PhotoPaint, mas temos ainda mais partes para escanear. Então vamos lá.
Novamente antevemos a parte que trocamos e se estiver tudo ok, podemos digitalizar. O tempo de digitalização depende da resolução escolhida e da área de escaneamento, como eu mencionei antes. Então resoluções altas e fotos grandes levarão mais tempo, mas se o seu computador for dos mais modernos, o processamento será mais rápido, então é uma questão de equilibrar esses fatores. Ok, temos mais uma parte. Vamos para a seguinte, porque esse é um retrato antigo de um casal em estilo pintura, como existem muitos ainda hoje. Escaneando em partes, teremos 4 partes para remontar, 2 para cada pessoa. Veja que temos sempre os atalhos de tecla para tornar o nosso trabalho mais ágil, então com Ctrl Q você pode chamar seu scanner automaticamente uma vez configurado. Uma dica importante, sempre que um atalho de tecla não funcionar de imediato, pode ser que você tenha clicado em algum outro programa pela última vez, como por exemplo a interface do seu scanner, ou qualquer outra janela ou barra do Windows que não seja o PhotoPaint. Nesse caso, o PhotoPaint não está ativo para receber o comando que deu pelo teclado e por isso não funcionou. Isso é uma coisa bem simples, mas é bom sempre prestar atenção porque pode acontecer facilmente. Basta clicar em qualquer parte do PhotoPaint para torná-lo ativo novamente e aí dar o seu comando de tecla. Ok, está feito. Agora que temos as 4 partes, temos que remontá-las. Isso pode ser feito manualmente, mas é uma ferramenta também muito útil no PhotoPaint X6 para isso e está aqui. Começamos por escolher as partes, como pode ver. Por termos escaneado de dentro do PhotoPaint X6, os 4 arquivos já estão automaticamente no formato de trabalho CPT. Se você escanear fora do PhotoPaint, teria que escolher um outro formato, como JPEG ou TIFF ou PNG. Tudo é uma questão de como você prefere trabalhar. Ok, escolhemos então as 2 primeiras partes da primeira foto. Adicionamos aqui e damos OK. Como pode ver, uma das partes está de cabeça para baixo porque ela foi escaneada dessa forma, mas isso não é problema. Vamos precisar virá-la. Digitamos aqui 180 graus e pronto. Veja que aqui em cima também temos diferentes ícones. Para mover as partes, deixe sempre na seta. Veja como a transparência é fundamental para se acertar o encaixe. Vamos aumentar o zoom para vermos o que estamos fazendo. Vamos reposicionando. Se necessário, gire a imagem levemente até conseguir um bom encaixe. Lembre-se que muito será corrigido na restauração em si, então não se preocupe em acertar todos os detalhes possíveis aqui. Por fim, esfumaçamos a emenda para suavizar o resultado final. 30 parece bom para esse caso, mas você sempre pode experimentar com outros valores. Agora precisamos girar a imagem toda. Vamos em Imagem, Girar e escolhemos 90 graus à direita. Ok. Se a imagem estiver torta mesmo assim, podemos usar outro recurso do PhotoPaint X6, que é o recurso ideal para endireitar uma imagem. Aqui temos uma grade de alinhamento, como você pode ver, tanto na horizontal como na vertical. Assim, se tiver partes retas na foto, essas te ajudarão a conseguir um alinhamento perfeito. Nossa imagem aqui não possui ângulos retos, então vamos fazer isso intuitivamente, girando um pouco até ficar satisfatório, sempre tendo em mente a montagem final que pretendemos. Ok, não se preocupe com as diferenças na emenda, pois isso será removido na restauração. Deixemos essa imagem de lado agora e passemos para outra. Fazemos o mesmo processo. Essa imagem foi escaneada um pouco mais inclinada, então é preciso ajustar com mais cuidado.
Ok. Mas vemos que o encaixe ainda não está bom. Então vou deletar esse resultado e fazer novamente. Muito bem, vamos repetir o procedimento e chegar mais perto dessa vez para vermos melhor onde é a área problemática. Aqui pelo queixo e ombros podemos ver o que precisa ser feito. Ok, vamos ver então como ficou. Está bom assim. Então giramos a imagem em 90 graus e pronto. As duas imagens estão prontas para começarem a ser montadas juntas, dependendo se vamos querer um emolduramento à moda antiga, com cantos arredondados ou oval, ou se será normal retangular. Vamos escolher uma das imagens, a que parece ser a mais larga. Selecionamos a imagem toda com Ctrl A ou com a ferramenta de seta envolvendo toda a foto por fora. Vamos recortá-la com a tesoura ou com Ctrl X, levando-a para a área de transferência, que, como você sabe, é uma área temporária da memória do seu computador. Agora vamos ver suas medidas. Vamos em Reamostrar, desticamos Manter Proporção e dobramos a largura, que está em pixels, mas isso não importa nessa fase, porque podemos redimensionar em centímetros depois. Ok. Vamos diminuir o zoom para ver o que estamos fazendo. Agora trazemos de volta a imagem que está na memória com Ctrl V ou clicando aqui. A imagem vem no lado esquerdo, que está bom para o nosso caso, mas se não fosse isso que queremos, basta levar para o outro lado e alinhar. Faça isso manualmente ou use a ferramenta de alinhamento que está no menu Objeto. Lembre que sempre que algo está flutuando sobre o fundo, ele é um objeto. Lembre-se da resolução em que você escaneou a sua foto. Se você tiver fotos em alta resolução, por exemplo em 600 dpi, e dependendo da memória que você possui em seu computador, todas as ações de recortar, copiar e mover podem ser instantâneas ou demorar um pouco. Se esse for o seu caso, seja paciente e não clique em mais nada enquanto aguarda para evitar travamentos. Você também pode ir salvando cada etapa em um arquivo mestre em CPT, para evitar perder o que fez se o computador der alguma pane. Mais tarde você deleta esses arquivos temporários. Melhor seguro antes do que se arrepender depois por não ter salvo. Muito bem, vamos deixar essa janela por enquanto e ativar a outra para recortar a segunda foto. Ok. Nossa foto está na memória e podemos fechar esse sem salvar. Trazemos de volta nosso arquivo mestre e colocamos a segunda foto. Reposicionamos conforme necessário e colamos tudo de forma definitiva no fundo com Ctrl, seta para baixo ou indo no menu Objeto e escolher Colar todos os objetos com o fundo. Vamos aparar as áreas desnecessárias e voltar a salvar em CPT o novo arquivo com outro nome. Então escolha Salvar como. Quando for iniciar a restauração dessa imagem composta, você deverá ver suas medidas em centímetros e definir o tamanho de saída final antes de começar. No outro extremo nós temos fotos muito pequenas, digamos 3x4 ou mesmo 2x2 como era mais antigamente. Vamos ver como escaneá-las. Temos aqui uma foto 3x4 em preto e branco, que escanearemos em cores para termos todos os filtros habilitados no Photopaint. Mas vamos escaneá-lo em 600 dpi, porque menos não nos dará informação visual suficiente para a restauração.
Lembre-se de selecionar somente a área da foto, senão você terá uma enorme imagem A4 em 600 dpi para recortar e sua memória não vai gostar disso. Não é necessário também escanear em resoluções mais altas do que 600 dpi, a não ser em casos raros onde se quer tentar conseguir um pouco mais de informação de uma foto estragada. O processo é igual e pronto. Temos nosso arquivo no Photopaint, pronto para ser salvo em CPT. Note que muitas fotos desse tipo possuem uma forte textura do papel fotográfico, principalmente esses 3x4. Mas nas aulas de restauração você verá como remover ou atenuar isso. Assim concluímos as noções essenciais para que você domine o escaneamento de fotos para restauração. Sempre que precisar, consulte o seu guia do aluno, porque lá tem muito mais informações técnicas que você pode ver com calma e se inteirar de como funcionam os detalhes do universo digital de escaneamento e uso do computador. Essas informações originais foram colocadas por nós nesse guia para que você tenha todas as informações importantes à distância de um clique para responder às suas principais dúvidas. Obrigado por assistir essa videoaula de suporte. Nos vemos agora nas aulas de restauração. Até lá!